Estar com vocês nesse dia especial, como todo dia é, né? Dia dos Pais. E esta noite, pela graça do Senhor, quero trazer uma mensagem temática a respeito de um pai. Só que não é qualquer pai, é o nosso Pai Celestial. O título da nossa mensagem de hoje é O Cuidado Paternal de Deus. O cuidado paternal de Deus. Deus cuida paternalmente de seu povo. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo. Êxodo capítulo 3. É um tesouro o Velho Testamento e hoje nós vamos aprender sobre o cuidado paternal de Deus para com seu povo em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver até o versículo 15, versículo 14, perdão, Êxodo 3, versículo 1 ao 14, tá bom? Êxodo 3, 1 a 14. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura, tá bom? Eu estarei lendo e aí peço que os irmãos mantenham sua Bíblia aberta, tá bom? No texto aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse a Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos diante do Senhor, suplicando a tua intervenção, Senhor. Primeiro, perdoa os meus pecados, ó Pai. Perdoe tudo que quis olhar, Senhor. Tudo que falei, tudo que pensei, tudo que desejei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou pecador. Pai, por favor, não me deixe estar aqui, ó Pai, em impureza, em maldade, em perversidade, Senhor, em ganância. Lava meu coração, Senhor, de cada pecado, papai. Lava o coração deste povo que está aqui, Senhor, de toda a iniquidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Somos pecadores, somos falhos e necessitamos da tua graça. Senhor, não me deixe falar como um superior, mas como um ser humano, como meus irmãos. Uma pessoa de carne e osso, Pai, que sabe, que luta também, que está lutando, Pai, para estar ao teu lado. Por isso, Pai, que o Senhor, Pai, quebrante os nossos corações por meio da tua palavra, não por meio dos meus ideais, não por meio daquilo que acho ou que penso. Pai, lava-me, lava-nos com teu sangue, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai querido, Pai santo. Purifica-nos, ó Pai. Fala com os corações aqui presentes, ó Pai, com aqueles que um dia nos ouvirão. Quebranta o coração de cada um aqui, papai. E aviva-nos por meio do seu Santo Espírito.
Derrama teu Santo Espírito sobre esta igreja, este povo, Pai, uns para a salvação e outros para convencimento, Pai, e para a restauração. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante esse texto, é um texto muito rico, onde nós podemos ver o cuidado de Deus para com o seu povo. Mas deixe-me só contextualizar os irmãos, como de costume. No capítulo 1 aí de Êxodo, você verá sobre a opressão de Israel. Israel passando pelo serviço braçal e Israel tendo seus filhos pequenos sendo mortos. Isso é no capítulo 1. No capítulo 2, nós vemos a vida de Moisés, ou seja, o livramento que Deus trouxe lá quando Moisés era pequeno, né? E também, no capítulo 2, nós vemos a vida de Moisés em Midian. Então, um contexto bem rápido aí para você, tá bom? Mas hoje nós vamos ver o cuidado paternal de Deus para com o seu povo, como Deus cuida de nós. E nós vamos comparar o cuidado de Deus com um pai. Assim como um pai, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Assim como um pai, Deus tem cuidado desta igreja, Deus tem cuidado do seu povo. E nesta noite nós veremos algumas lições, tá bom? 4 lições sobre o cuidado paternal de Deus. Antes de nós vermos esse cuidado, nós precisamos ver algo muito importante sobre Deus. Assim como um pai, Deus é digno de maior respeito. Assim como um pai, Deus é digno de maior respeito. Você respeita seu pai? Né? Você respeita seu papai? Assim como um pai, Deus é digno de maior respeito. Note comigo o capítulo 3, versículo 4 a 6. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Aqui é muito interessante, porque assim como um pai chama um filho, o que o pai espera quando chama um filho? Que o filho ouça, que o filho ouça o que o pai está dizendo. Então nós vemos aqui algo muito interessante sobre Deus. Assim como um pai que chama seu filho e merece ser respondido, Deus também merece ser respondido, meus irmãos. Assim como Deus está chamando você esta noite, assim como Deus está quebrantando o seu coração, Deus é um pai que merece ser ouvido. Note comigo o versículo 4, lá, né? Deus chama Moisés, 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 e ele responde: eis-me aqui. Deus é um pai que chama e merece ser respondido. Deus é um pai que proíbe e adverte com razão. Versículo 5, Deus continuou: não. Deus continuou: não. Não te chegues para cá. Muitos de nós, às vezes, achamos que Deus não é um Deus que diz não, né? É um pai que só diz sim. Sim, meu filho, faça o que você quer, viva do seu jeito, viva da sua forma, viva nos seus pecados, viva no seu adultério, na sua fornicação, na sua prostituição, no seu alcoolismo, nas suas drogas, viva desta forma. Mas assim como um pai diz não, e não é um não autoritário, mas é um não para o bem dos seus filhos, assim é o nosso Deus, não. Mas Deus não só diz não, porque não? Deus também dá uma razão, às vezes sim, ele vai mostrar, né? E às vezes não, mas quando Deus diz não, é não para o nosso bem. E nesse contexto, Deus vai nos dizer o seguinte, com razão: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. Por quê? Ou seja, dando uma razão: não faça isso, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus chama e merece ser respondido. Ele é um pai que proíbe e adverte com razão. Já contei no testemunho passado, né, quando meu pai disse não para mim, eu fiquei chateado, mas na realidade eu queria o quê? Escapar para aprontar. Muitas vezes nós não entendemos, mas é no não de Deus que nós vemos a sua misericórdia, nem sempre no seu sim. Quando Deus proíbe, é misericórdia, meus amados irmãos. Quando Deus fecha uma porta, é misericórdia. Então Deus é um pai que proíbe e adverte com razão. Ele sabe por que está dizendo não para mim e para você.
É um pai que nos traz temor pela sua grandeza. Você tinha medo do seu pai quando você era pequeno? A mão dele, né? Pesada, né? Mas não só disso, né? O olhar do pai quando você está aprontando, e a minha esposa faz isso muito bem comigo. Não é pai, né? Mas ela me olha e eu fiz alguma coisa. O que eu fiz, né? Eu estou treinando com a Pandora o olhar, sabe, de pai. Pandora. Aí, quem sabe, Pandora é o cachorro que eu tenho lá em casa, né? Eu falei isso hoje para mim, já estou treinando para vai que funciona, né? Eu acho que vai funcionar, tá bom? Mas Deus é um pai que nos traz temor pela sua grandeza. Note comigo o versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Parece até simples isso, né? Agora imaginemos nós, numa situação dessa, você ouve uma voz, você responde, eis-me aqui, né? E essa voz, provavelmente como de um trovão, eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés faz o quê? Esconde o rosto. Ele teme olhar para Deus. Mas hoje nós vemos o contrário. Infelizmente, uma geração que trata Deus como o vovozinho da barba branca, o Papai Noel, né? Trata Deus como qualquer coisa. Mas nós muitas vezes esquecemos o Deus que nós temos. O Deus que nós temos, nós devemos respeitá-lo, temê-lo por quem Ele é. Ele é grande. Então não é um Deus que se zomba. Não é um Deus onde eu e você devemos viver de qualquer jeito. É um Deus que nós devemos respeitar, meus amados irmãos. É um Pai que nos traz temor pela sua grandeza. É um Pai cujo nome tem autoridade, versículo 13 a 15. No versículo 13, Moisés está se perguntando, né? O que eu vou dizer? Se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direis? E o Senhor simplesmente responde, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. É um nome que tem autoridade. Provavelmente você e eu fomos da época onde se podia comprar fiado, né? No fiado. Já fez isso? Se seu pai tinha uma conta numa mercearia, você poderia dizer, eu vim comprar algo na conta do meu pai. Você não tinha autoridade no seu próprio nome. Você simplesmente citava o nome do seu pai. Rapaz, o que eu comprei no nome do meu pai quando era pequeno? Chegava, olha, eu quero isso, aquilo outro, aquilo outro. No outro dia, aquilo outro. Era miojo, era biscoito fazendinha, né? E fui comprando até meu pai chegar um dia mas tudo isso aqui, de onde veio? Eu não pedi tudo isso aqui, né? Mas o nome, meu pai tinha nome em um lugar. Então eu podia tranquilamente, né, pedir as coisas no nome dele. E é muito interessante aqui, porque Deus dá autoridade a Moisés, não no nome de Moisés, no nome dele, no nome de Deus. Você vai chegar ao povo e você vai falar, eu sou, me enviou a vós outros. Admira-me porque alguns líderes, ou algumas religiões, ou algumas denominações, acham que a autoridade da igreja está no líder, ou está nas suas tradições, mas a autoridade está em Deus e em sua palavra. Eu não tenho autoridade para dizer para vocês, façam isso, aquilo, outro, né, em meu nome. A minha autoridade está na palavra. Enquanto eu disser o que está na palavra, aí está a minha autoridade. Assim diz o Senhor, conforme as Sagradas Escrituras. Então é um pai cujo nome tem autoridade. Se você vai conversar com alguém, você não chega nos seus próprios princípios, irmão, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas você simplesmente mostra a palavra, meu amigo, minha amiga, assim diz o Senhor, tal prática é pecado. Não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, simplesmente a palavra do
Senhor. É ela, esse Pai que tem autoridade em seu nome. Então, assim como um pai, Deus é digno de maior respeito. Assim como um pai, Deus também se comove com a aflição de seu povo. Você se comove com a aflição dos seus filhos? Quando seu filho está doente, quando a sua filha está doente, assim como um pai se compadece, se comove com a aflição dos seus filhos, Deus se comove com a aflição do seu povo. Note comigo o capítulo 2, versículo 23. 2:23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido. Versículo 7 do capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então, assim como um pai, Deus se comove com a aflição de seu povo. Deus, ele está ciente, amados irmãos, por exemplo, do local em que o seu povo está sofrendo. Note comigo o versículo 7. Deus sabia que o povo estava onde? No Egito. Deus estava ciente de quem estava fazendo o seu povo sofrer. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com quem os egípcios. Então Deus sabia o local, Deus sabia quem estava fazendo mal ao seu povo, Deus ouviu, estava ciente do clamor que o seu povo levantava. Versículo 7, ouvi o seu clamor. Versículo 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Versículo 23 a 25 do capítulo 2. Versículo 24, ouvindo Deus o seu gemido. Versículo 25, atentou para a sua condição. Deus estava ciente do sofrimento que seu povo passava. Versículo 7, conheço-lhe o sofrimento. Então, assim como um pai se compadece, se comove com os seus filhos, Deus se comove com a aflição do seu povo. O nosso erro é achar que Deus não sabe, não vê, não ouve. Deus, ele está vendo, ele está ouvindo, ele está ciente exatamente, ele está ciente do local em que você se encontra. Quem está lhe fazendo mal? O tempo em que você está sofrendo, porque nós já vamos ver isso no outro ponto. Então, irmãos, é muito errado da nossa parte acharmos que nós não temos um Deus que não vê. Um Deus que não vê, um Deus que não ouve. Deus, além disso, nessa ideia de que se comove com a aflição, o que falta aqui? Deus está ciente de todas essas coisas. O que falta aqui? A ação. Note comigo o versículo 8. Deus, ele está ciente de todas essas coisas. E não somente isso. Versículo 8 diz, por isso. Por esta razão, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Deus, assim como um pai, não só vê, como também age em favor de seu povo. Deus age em favor do seu povo. Assim como um pai, Deus honra suas promessas. Criança lembra, eu estou devendo um carrinho para o JP, tá bom? Eu vou pagar, JP. Eu estava estudando hoje para essa mensagem, ai rapaz, o carrinho do JP. Foi uma promessa sem jeito, né? Prometi logo um Hot Wheels. Hot Wheels não está barato, irmãos, né? Mas doeu, dói, sabe? Quando eu apanho também, não é só vocês, né? Mas me perdoe, JP. Mas, assim como um pai, Deus honra suas promessas. Deus não é como o Herbert, que esquece o Hot Wheels, né?
Deus não se esquece de suas promessas. Eu não quero fazer o mau uso desta doutrina, porque infelizmente alguns vão de forma descabida, de forma irreal, errada, se apropriar dessa doutrina, das promessas do Senhor. De que você pode decretar a Deus, declarar a Deus, declaro vitória aqui, ali, ali. E como se Deus fosse o nosso servo, Deus fosse o garçom, né? E nós chegássemos no restaurante celestial e Deus, eu quero isso e aquilo outro. Mas nós esquecemos que Deus é grande, nós somos pó, nós somos os que devemos, né? Aqueles que devem, perdão, a servi-lo. Mas eu quero trazer um consolo para você a respeito das promessas do Senhor. Deus honra suas promessas. Ainda que eu e você venhamos falhar em nossas promessas, em nossas palavras, em nossas ações, Deus não falha em suas promessas. Deus honra suas promessas. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega adiantado, sempre no momento certo. Deus, ele não se esquece daquilo que ele promete. Note comigo o versículo 24 do capítulo 2. Deus, ele ouve o quê? O gemido do povo. E aí o que acontece aqui no versículo 24? Lembrou-se do quê? Da sua aliança. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão. Você vai poder encontrar essa aliança lá em Gênesis 13, 14 a 15 e Gênesis 15, 13 a 14. Né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá? Só para entendermos como Deus não se esquece. Deus não se esquece. Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então Deus promete uma terra para o povo de Abraão. Agora Gênesis 15, versículo 13 a 14, diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Que terra é essa? Egito, ok? Então aqui já é uma profecia do que o povo ia passar. E será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, note comigo, no versículo 24 mostra o tempo que se cumpre. Deus, ele não se esqueceu daquilo que ele tinha prometido. Deus não agiu fora de tempo, mas no tempo correto. E Deus não falhou em nenhuma delas. Em Êxodo 14 nós vemos a libertação do povo. Deus liberta o povo. E em Josué nós vemos o povo entrando na terra prometida. Amados irmãos, assim como um pai, Deus honra suas promessas. E por último, assim como um pai, Deus está presente nos maiores desafios da vida. Deus está presente nos maiores desafios da vida. Volte comigo lá para Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3:11. Vamos, na realidade, olhar o versículo 9, para entendermos o contexto dessa parte aqui. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, qual que é a missão de Moisés? Estar diante de Faraó, o rei, e estar diante do povo, né? Liderar o povo. Eu vou te enviar para estar diante de uma autoridade e diante de uma multidão. E aí Moisés diz, quem sou eu para ir a Faraó e tirar
do Egito os filhos de Israel. Agora, uma grande lição que nós podemos aprender aqui. Deus está presente nos maiores desafios da vida. Deus não só dá uma ordem. Vai lá, Moisés. Você vai estar diante de uma autoridade, diante de uma multidão de milhares de pessoas. Elas vão reclamar todo dia com você, vão perguntar cadê a água, cadê o pão, né? Deus não só dá uma ordem. Deus também nos mostra o seguinte, versículo 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Assim como um pai, Deus está presente nos maiores desafios da vida. Não é um pai que diz, vai lá, meu filho. É um pai que diz, você tem essa missão e eu estarei com você. A minha graça te acompanhará, minha presença te acompanhará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação deste século. Irmãos, Deus é um Pai, ou é o nosso Pai, que está presente nos maiores desafios da vida. Quando Ele coloca um desafio diante de nós, Ele não só coloca o desafio, como também nos concede a graça para concluir ou para enfrentar os desafios. Paulo, quando teve um espinho na carne, 3 vezes ele orou ao Senhor. Ele ora ao Senhor 3 vezes. E naquele momento ele descobre que a graça de Deus seria suficiente. Então ele aprende naquele momento que aquilo bastava. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Então, meus amados irmãos, às vezes Deus vai tirar o espinho, sim. Não pelo nosso poder, mas pela graça dele. Perdoe-me se isso sou estranho, deixe-me reformular. Em certas situações, Deus tirará o espinho. Mas há muitas situações onde Deus não tirará o espinho, mas nos concederá a sua graça. E note, o texto vai nos ensinar aqui que Deus seria com Moisés em que circunstância? Na obediência. Enquanto você estiver enfrentando Faraó e estiver liderando o meu povo, eu serei contigo. A presença de Deus é garantida para aqueles que estão no caminho da obediência. A graça de Deus é garantida para aqueles que estão no caminho da obediência. Se Moisés fugisse de Faraó, se Moisés fugisse da liderança do povo, como você poderia dizer que Deus estaria com ele? Então, a graça de Deus nos acompanha no caminho da obediência. Então, você quer ter o poder de Deus ao seu favor? Ande em obediência. Deus será com você nos desafios maiores da vida. Então, amados irmãos, quero trazer esse desafio para cada um de nós. O cuidado paternal de Deus. Deus não nos deixou órfãos. Deus cuida do seu povo. Não quero trazer uma teologia barata, onde só fala disso, mas foi a palavra que Deus nos direcionou essa semana. Deus é um Deus que merece respeito, meus irmãos. Então, que eu e você o temamos, possamos respeitá-lo. Que eu e você sejamos consolados pelo cuidado de Deus. Ele se comove, irmãos. Ele está vendo você. Não há o que temer, não há o que se preocupar. Assim como Deus cuida das aves, Deus cuida de você, homem e mulher de pequena fé. Deus honra as suas promessas. Há tantas promessas, irmãos. Uma delas é que o Senhor irá nos buscar. Uma delas é que o Senhor nos resgatará. De que o Deus que nos alcançou pela sua cruz, no futuro por vir, nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá dor nem pranto. Um Deus que está presente conosco. Irmãos, esse é o nosso Pai. Poderia falar de muitos pais, mas quero deixar esse desafio para você.
Você tem tudo isso em Deus. Talvez seu pai te abandonou. Talvez sua mãe te abandonou. Mas nosso Deus jamais abandona seu povo. Pai, obrigado, Senhor, por esta meditação. Obrigado por esta palavra, que seja um consolo para o nosso povo, Pai. Purifica-nos com teu sangue. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Nos ajude a lembrar, Pai, que o Senhor merece respeito. Nos ajude a descansar no teu cuidado, Senhor, que o Senhor está nos vendo. Ajude-nos a lembrar, Pai, que o Senhor, Pai, honra tuas promessas e o Senhor está presente nos maiores desafios. Obrigado por esse tempo, lava-nos com teu sangue e dai-nos um bom retorno para casa. Em nome de Jesus. Amém.